Avesso. Mas talvez você pegando essa estratégia de um dia, focar, estruturar, montar o esqueleto e preencher. Pois é. Sim. Mas de repente você tem uma coisa tão interessante e você se motiva. Bom, pessoal, vamos retomar aqui a nossa sessão cabeça. Vamos. Bom, agora espero que fique um pouco mais light, porque vamos tentar explorar os tópicos item por item, e acho que a gente pode ir tentando entender esse desafio de escrever um artigo em um dia. Tá? Na verdade, depois eu conto, na verdade, que não se fecha tudo num dia, mas, de certa forma, você tem o começo, meio e fim no mesmo dia. Depois, você tem que metabolizar aquele produto do seu trabalho e aperfeiçoar. Mas, de qualquer forma, já é um bom desafio. E vamos ver, então, tópico por tópico. Então, iniciamos pela conclusão. Né? Conclusão é a essência do trabalho. A essência do teu trabalho vai ser aquilo que você pode elencar como as principais conclusões do seu trabalho. Uma questão importante é que a conclusão não é a sugestão e não é a recomendação. A conclusão, entendida aqui ou proposta aqui na redação do artigo científico, é a reflexão sobre o teu trabalho. Não sei se vocês lembram, no início, bom, ela decorre da base empírica. A gente, então, já trabalhou essa ideia no início, mas é aqui que é onde o substrato das suas conclusões, elas vêm dos teus resultados. Aqueles resultados que são os resultados relevantes, que respondem à tua questão de pesquisa, né? Mas não basta repetir, a conclusão não é a repetição do resultado também, é o resultado com a sua interpretação. Então, na verdade, a conclusão é uma argumentação, é a informação trabalhada com a imaginação. Tá? Então, é isso que vai fazer uma conclusão ser definitiva e ser o mote da estruturação de todo o artigo. Não há necessidade de ser apenas uma conclusão. O ideal é que seja, né? Porque se você tem uma conclusão relevante, é aquela que vai conduzir todo o teu trabalho. Você pode ter mais conclusões. Aí é uma questão de avaliar qual seria a melhor escolha da conclusão para ser o fio condutor do trabalho. Normalmente, a sugestão é que seja aquela conclusão que seja mais ampla e que possa gerar o melhor diálogo e interface com a literatura ou com a rede de informações que vão sustentar essa tua argumentação. Tá? Então, essa ideia que você poderia, além, lógico, ter essa conclusão mais relevante, você pode também incluir algumas conclusões, 2 ou 3, mas talvez não mais do que isso, porque pode, nesse desenrolar da escrita do artigo, você tender a se perder. Então, por isso, a sugestão é escolher a conclusão mais ampla, que provavelmente vai incluir as demais conclusões, que podem ser apresentadas também no texto, mas de uma forma interna, né, na discussão, e não necessariamente aquela que vai levar a você a explorar ao máximo a apresentação dos resultados e
orientar a discussão e também a estruturação dos objetivos e da introdução. Tá? Bom, uma questão importante também na conclusão é que ela não deve ser, a conclusão deve ser, como eu disse, ele é fruto do pensamento, da interpretação dos seus resultados, mais a imaginação. E você não deve ser, usar a conclusão de uma forma pessimista, dizer, meus resultados não, na verdade, foram aquém do que eu almejava, são necessários outros estudos, porque esse aqui não, a conclusão é muito temporária. Isso é uma visão muito pessimista do trabalho. Então, você tem que ser um pouco mais, deve procurar ser, na conclusão, otimista e apresentar objetivamente qual seria a contribuição, a possível contribuição do trabalho. Tá? Não... Oi. Só que você não deve explorar essa conclusão negativa como uma questão da deficiência do estudo, e sim como uma conclusão do estudo. Não, com certeza, porque os resultados, eles podem confirmar uma hipótese ou descartar uma hipótese, né? E ele não está sendo específico, ele provavelmente está confundindo muito, está colocando uma confusão de outros diagnósticos dentro dessa... Ou está induzindo, coisa assim. Mas eu acho, não sei se eu estou errada, eu estou perguntando. Na minha opinião, você esclarecer isso é muito valioso. Mostrar que aquele método que está dito como sendo muito bom, tem muitas falhas. Eu acho que também é uma contribuição para o mundo científico, não é? Com certeza, isso é uma questão de apresentar honestamente o que você... Não é dourar a pílula, no caso assim, não, eu tenho que mostrar que ele é uma coisa... Não, a ciência evolui pelo conhecimento daquilo que é e pelo que não é, porque ele vai descartar. Na verdade, aquele método pode ter um uso para outras finalidades ou não, ou deve ser aperfeiçoado. Mas eu digo assim, a forma de apresentar não deve ser um demérito do trabalho em si, por isso ele não deve ser nessa visão pessimista, mas mesmo sendo um trabalho, então, eu acho que teria que ser um trabalho honesto e dizer, olha, acho que fazer essa reflexão, talvez faltou essa crítica do autor em relação ao seu resultado, né? Ele talvez achou positivo, puxa, eu consegui identificar os casos que eu queria, mas só que foi excessivamente. Talvez ele não se debruçou sobre a intensidade, a prevalência do burnout. Sim. Ele pode ser, talvez ele seja muito sensível, quer dizer, ele pegou todos que tinham burnout, mas além de pegar todos ele pegou muita gente que não tem, então ele tem um valor, ele tem muitos falsos positivos no meio dele, né? Então, ele pode ser sensível, mas aí ele é pouco específico. Talvez ele não explorou a questão da análise do resultado a ponto de chegar a essa conclusão. Então, talvez ele mostre, acho que essa tua crítica aponta justamente esse amadurecimento do resultado que não foi explorado estatisticamente adequadamente, né? Então, aí você já está usando os conhecimentos para fazer uma crítica. E isso tem que ser feito, quer dizer, e se ele soubesse dessa crítica, talvez, e isso falta muito nas nossas revistas de publicação, um feedback dos leitores. Você, como leitora,
viu esse artigo, naturalmente, essa tua reflexão deveria se traduzir numa carta à revista, dizendo, olha, eu vi esse artigo, não concordo com esse acho que o autor deveria apresentar em que bases ele considera que o instrumento é bom, uma vez que ele gera um número muito grande. Então, nas revistas nacionais, isso ainda é uma grande deficiência. Acho que talvez por isso que as nossas revistas ainda têm uma grande dificuldade de ter uma avaliação melhor. Mas, se você for no Lancet, por exemplo, o Lancet tem uma parte das cartas, e todo mundo critica. Então, você recebe o feedback dos leitores a respeito daquela tua publicação. Você percebe, puxa, mas eu não pensei nisso, eu deveria ter pensado. Então, você tem a oportunidade de responder também à revista e aos leitores, refazer uma análise. Então, acho que esse diálogo falta muito aqui nas nossas revistas nacionais. E, por isso, acho que a gente tem muito a aprender ainda com as revistas nacionais, aprender com as revistas internacionais para melhorar as nossas nacionais. Mas seria um bom exercício fazer essa chamada de atenção, porque, às vezes, passa em branco pelo revisor, pelo editor. Né? Vai? Eu acho que faz parte da nossa cultura, né? Qualquer coisa nesse sentido é tomada como crítica, como ofensa. Mas não é. Precisa ser só para refletir melhor, para melhorar. Sim, porque nós não temos uma pesquisa infalível. Poderia ser um problema da pesquisa, poderia ser aperfeiçoada a metodologia, ou mesmo a própria interpretação dos resultados. Né? Então, acho que essa é uma questão de usar adequadamente os argumentos. Acho que ele talvez não tenha mais... Bom, então, vejam quão importante é a conclusão. É a parte que a gente memoriza muito do trabalho, né? A conclusão. É aquilo que, em essência, o que o autor está comunicando para o leitor. Né? É a síntese máxima. Bom, alguma dúvida com a conclusão? Porque, a princípio, eu vou passar, então, para os resultados. Mais alguma dúvida? Bom, aqui... eu faço uma observação em relação ao instrumento do Strobe. Tá? Bom, resultados. Os resultados eles devem estar sustentando a conclusão. Então, escrevi a conclusão e vou ver, da minha conclusão, o que eu preciso apresentar dos meus resultados que sustentem essa minha conclusão. Por isso que a primeira frase ali diz, esse tópico de resultados não é o relatório da pesquisa, porque o relatório é aquele que você completa ao terminar a pesquisa com tudo que você fez, todas as etapas da análise, toda a investigação, você tem ali, e a partir dali que você vai raciocinar digamos, a finalização do teu relatório e poder mentalmente planejar a comunicação. Mas, nessa fase da comunicação, eu já tenho tudo isso elaborado. Eu não vou precisar usar todos os meus resultados. Eu vou selecionar os resultados que deem sustentação àquela minha conclusão. Pode ser que eu vá, desses meus resultados, gerar 4, 5 artigos. Né? Então, tá? Bom, a sequência da discussão, ela deve vir na mesma estruturação, aqui é resultado, mas a sequência da apresentação dos resultados deverá ser casada com a mesma sequência que você vai apresentar na discussão. Tá? Então, mas aqui eu estou, a princípio, tentando estruturar numa lógica de apresentação dos meus resultados, e, normalmente, eu uso a informação do maior para o menor. Quer dizer, eu vou ter que usar os meus resultados para contextualizar a minha pesquisa e chegar nos resultados mais específicos. E, normalmente, é essa mesma sequência que vai se utilizar para usar os resultados lá na frente, na discussão. Tá? Um grande problema que
que nós vemos na descrição dos resultados é a repetição do que se vê nas tabelas, porque é na parte dos resultados que você usa a estratégia da síntese pelo gráfico, pelas tabelas, né, das informações que você obteve na análise, né. E o grande pecado que se faz na descrição dos resultados é você repetir o que está na tabela. E isso é terminantemente indesejado pelos revisores e pelos editores e pelos leitores também, né? E tornar a tabela interessante, né? Às vezes a informação que você tem é mais relevante e você deva destacar num gráfico, talvez, aí ver qual estratégia, ou numa figura, teria que ver uma estratégia de comunicação rápida, tá? Porque os resultados... Pode. Depende do que você... Essa é uma questão... pode ser visual, né? Tanto é que está de acordo com, hoje, a nossa comunicação rápida. Uma foto fala muito mais do que as palavras, né? Inclusive, nesse recurso, o professor Gilson Volpato estava comentando que algumas revistas estão inovando, inclusive, pelo fato de serem revistas online, que eles estão agregando vídeo, fotos, ou assim, outras mídias, né, para você apresentar os teus resultados. Né? Eu gosto muito desse modelo, segmentado, cada parte tem uma proposta muito bem definida. Mas eu já observei também algumas publicações que aceitam colocar resultados e discussão, que é uma maneira muito mais fácil para o autor de ele escrever. Mostra o resultado e depois discute. O que você pensa disso? Eu acho que depende do que você está trabalhando. Acho que para a comunicação, mesmo nesse formato onde você tem o resultado e a discussão, você vai ter que fazer uma separação do que... Porque o que é a discussão? A discussão é uma forma de você interpretar aquilo que você obteve. Se você não tiver um cuidado na redação do trabalho, diferenciar aquilo que realmente foi observado do que você acha que você pode fazer uma comunicação tendenciosa, porque daí você está influenciando diretamente, está apresentando o resultado, na verdade, na tua ótica já. Então, a finalidade da separação é tornar um item onde os resultados eles são virgens de um tratamento. Eles são ainda... eles são colocados para você, no teu olhar, extrair aquelas informações mais interessantes. O autor, lógico, o autor ele vai selecionar das tabelas algo que ele julga mais interessante. Mas é bastante comum, às vezes, a gente, na leitura de artigos científicos, você olhar numa tabela um aspecto, puxa, mas ele não explorou esse resultado ali, né? Assim, você vê que alguma coisa chama atenção, ou porque ele reservou aquele resultado para uma outra publicação, né? E aí vem a questão, então, se ele apresentou, ele devia pelo menos ter apresentado alguma coisa, algum raciocínio sobre aquele resultado. Ou ele passou em branco, ele não percebeu. E aí mereceria uma carta de... eu vou receber um feedback aqui, por que você não explorou esse resultado que está tão evidente nos teus dados. Então, a vantagem de você fazer a separação, e a maior parte das revistas acaba fazendo, porque você... Mas, para nós, é muito mais fácil redigir, à medida que você está apresentando os resultados, você já está fazendo a crítica, ou está fazendo o comentário sobre aquilo. E é isso que o professor Gilson Volpato, ele ainda advoga a separação. É você tomar cuidado em não emitir opinião nessa etapa dos resultados. Você apresentar os resultados que sustentem a tua conclusão, mas não dizer, foi melhor, foi pior.
foi muito alto ou foi muito baixo. Você apresenta, você pode apresentar o resultado dentro da esfera comparativa dos dados que você está apresentando, sem necessariamente já levar a emissão de um juízo de valor. Tá? Não se deve interpretar os dados, isso será feito na discussão. Então, essa, na verdade, ainda é... Bom, na visão dele, mas existem revistas, e acho que aí depende também do assunto que você está tratando e do perfil da revista, né? Às vezes, tem revistas que ainda... revistas que permitem essa conversa dos dados já com a discussão, né? Mas você tem que realmente tomar cuidado em fazer uma boa separação daquilo que é o resultado e daquilo que é a tua reflexão. Bom, geralmente, nessa parte dos resultados, o que sobra para o texto é muito pouco, né? Se você for bem objetivo na apresentação dos teus resultados, vai ter algumas 2, 3 tabelas, e dessas tabelas está a essência do teu trabalho, tá? Então, o texto geralmente vai ser para uma contextualização, dar uma ideia de como é que você chegou naqueles resultados, né? Como que foram as exclusões, ou por que foram excluídos os casos, e evidenciar alguma coisa que dentro da tabela deva ser prestada atenção, e talvez e complementar com informações abstraídas, não quer dizer que é repetida. Você tem que trazer, eu apresentei lá um percentual de crianças com deficiência imunológica. Eu posso abstrair dessa tabela, que aquelas que não apresentaram os dados, não está um percentual visível ali, mas, por subtração, eu sei que as demais não têm. Eu posso, então, de repente, chamar a atenção para que um grande número de crianças não apresentavam aquela condição. Tá? Então, eu posso fazer um negativo ali, em vez de usar o que está na tabela, fazer a apresentação do valor e ressaltar a importância daquela informação. Tá? A finalidade dos gráficos, então, é informar com simplicidade, clara, de forma clara e concisa. Eu acho que a opção por gráfico e tabela deve ser a preferência na parte dos resultados. E é uma arte produzir tabelas interessantes. Tem algumas revistas que têm usado a parte, mesclar figura e gráfico. Usar hoje os gráficos, não aquele tradicional de colocar só os itens, mas desenhar, fazer um gráfico com desenhos, que, de certa forma, os jornalistas são muito hábeis. Não sei quem lê muito a parte das ciências nos jornais, mas é bastante interessante como eles conseguem traduzir. Um tempo atrás, estava vendo uma reportagem sobre taxa de mortalidade infantil, então eles punham as criancinhas lá nos gráficos. Quanto maior a criancinha, maior era a taxa de mortalidade e vice-versa. Então, assim, você tem um apelo visual e, ao mesmo tempo, uma noção quantitativa. Mas são as artes gráficas, daí depende aí da habilidade. Bom, o que eu queria chamar a atenção é que, nesse aspecto aqui da apresentação dos resultados, o Strobe é bastante interessante, porque ele trabalha uma sequência, e dentro desse checklist, eu só trouxe os tópicos ali que devem constar no resultado. Então, qual seria o conteúdo que eu deveria apresentar, né, num artigo científico, para que os resultados sejam compreendidos e abranjam a informação completa sobre os resultados da tua pesquisa. Então, ele trabalha com a informação sobre os participantes, ter uma ideia da quantidade de observações que você fez. Um estudo epidemiológico com 50 pessoas é diferente de um estudo com 1.000 pessoas, com 10.000, né? Como que foram convidadas essas pessoas, muitas vezes essas... Então, o participante em si, só estou dando um exemplo,
de quais elementos, além da informação do número de participantes, poderiam estar envolvidos nessa apresentação do resultado. Então, você tem, numa entrevista no domicílio, dos 1.000 intencionados lá a participar, os 1.000 convidados, na verdade, só 500 responderam, aceitaram responder o questionário, né? Isso já demonstra uma certa limitação, ou uma dificuldade, às vezes, até do próprio tema, em você obter informações. Então, geralmente, a introdução dos resultados deveria dar uma ideia de quem foram as pessoas, no caso, as ciências básicas, quais foram os elementos, quantos elementos você observou, etc. Uma segunda estratégia, então, seguindo o Strobe, que é esse checklist dos estudos observacionais, ele sugere que você detalhe, apresente as características das pessoas que foram avaliadas, né? Algumas características básicas, porque, quer queira, quer não, a idade, a gente estava comentando aqui no intervalo, alguns fatores de idade são determinantes para o surgimento de algumas doenças, né? Então, você tem que traçar um perfil da tua população nas características demográficas, socioeconômicas, de tipo de trabalho, né? Então, essas características poderiam ser a apresentação dos dados descritivos. Existem, aqui ele fala em desfecho, seriam aquelas pesquisas em que você pensa explorar uma hipótese de associação. Trabalhar em turnos pode gerar maior estresse. Trabalhar em turnos pode gerar dificuldades no relacionamento familiar. Então, o desfecho seria você tem um desfecho ali, o trabalho em turno seria uma característica que seria considerado o que a gente chama de variável independente, estaria influenciando um desfecho que seria o estresse, né? Então, eu teria que apresentar que resultados eu obtive a partir dessa avaliação da presença ou não do estresse, a intensidade ou não do estresse, tá? E tentar, então, na verdade, o desfecho, se eu tivesse a intenção de fazer uma pesquisa buscando relacionar os eventos. E a apresentação de resultados principais através de comprovação, como eu disse, a estatística faz parte, é uma parte inerente desse tópico do artigo. Você tem que usar estatística preferencialmente os métodos clássicos, os métodos convencionais, tá? Porque a linguagem ela tem que ser ampliada, né? Lógico que nós temos recursos estatísticos maravilhosos, mas eles são reservados para situações muito específicas. Uma vez conversando em geral com os estatísticos, 90% das análises estatísticas são suficientes você usar métodos convencionais, que seria Q-quadrado, teste, a análise de tendência, bom, em epidemiologia usa muito o odds ratio, fazer análises de regressão logística, regressão múltipla, e até ali é suficiente. Alguns recursos estatísticos a mais são para situações mais complexas, e aí, digamos, seriam 10% das situações. Mas, geralmente, preferir e facilitar essa comunicação também, né? Porque isso é uma questão impeditiva, muitas vezes, de alcançar o leitor, né? Tornar a vida mais simples. Bom, nessa parte de resultados, acho que alguém tem dúvidas? Uma coisa que eu não chamei a atenção, mas é a padronização na forma de apresentação dos resultados. É muito comum